O Reino Agora, vivendo o futuro no presente. Episódio 4, as bem-aventuranças, a cultura do Reino Agora. Observe o mundo à sua volta. Conflitos, incertezas, um cenário que muitas vezes parece caótico. Mas e se existisse outra realidade operando paralelamente a tudo isso? Uma realidade presente, dinâmica, transformadora. Não uma promessa distante, mas algo acessível agora. É sobre isso que vamos conversar. O reino de Deus não é apenas um lugar futuro ou uma estrutura de poder terrena. Ele está aqui, entre nós, e traz consigo uma forma de viver completamente diferente, uma cultura única. Esqueça as imagens tradicionais de reinos com coroas e exércitos. A realeza aqui se manifesta de outra maneira. Essa nova cultura possui um manual, um conjunto de princípios que revelam seu caráter. E esse código, essa essência, está maravilhosamente expressa nas bem-aventuranças. Elas são a chave para compreender e experimentar essa nova realidade. Hoje quero compartilhar um princípio poderoso que pode ser um portal para essa experiência. Eu sou um portal do reino, manifestando amor e justiça onde eu estiver. Guarde essas palavras e, se fizer sentido para você, declare isso nos comentários. É um passo de intenção e alinhamento. Lembro-me claramente do momento em que as bem-aventuranças deixaram de ser apenas versos bonitos e se tornaram um mapa para a vida. Elas reconfiguraram completamente minha percepção sobre o que realmente importa e onde reside a verdadeira felicidade e força. Fica então a pergunta que nos acompanhará. E se decidirmos viver essa cultura do reino em nossa rotina, nos nossos relacionamentos, em nossas escolhas? Quais seriam os efeitos? Acompanhemos para descobrir essa transformação possível. Para entender essa cultura, precisamos ouvir suas próprias palavras. Os princípios que a definem foram registrados com uma clareza notável. Vamos agora nos aproximar desse texto central. Imagine a cena: Jesus à beira de um monte, rodeado por pessoas de todas as caminhadas. Ele começa a falar e suas palavras ecoam por séculos, desafiando nossas convenções e revelando um caminho alternativo. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Essas frases concisas contêm a essência da cultura do reino. Mas o que elas realmente significam para nós hoje? Vamos decifrar o primeiro desses princípios. A primeira declaração pode parecer contraintuitiva. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O que significa ser pobre em espírito? Não se trata de falta de recursos materiais, mas de uma condição interior. É o reconhecimento genuíno de nossa total dependência da graça divina, da nossa própria insuficiência sem a fonte da vida. É uma admissão de que não temos todas as respostas, que somos falhos e precisamos de algo maior que nós mesmos. Nossa sociedade frequentemente exalta o orgulho, a autossuficiência, a imagem de quem se basta. A pobreza de espírito é o oposto radical disso. É abraçar a humildade não como fraqueza, mas como a base para a verdadeira força e conexão. É o solo fértil onde o reino pode florescer em nós. Conheci a história de alguém que viveu o ápice do sucesso profissional.
carros caros, posição de poder, a imagem de controle absoluto. Uma reviravolta inesperada fez tudo desmoronar. No fundo do poço, sem as estruturas que lhe davam falsa segurança, ele experimentou a fragilidade humana. Foi nesse ponto de pobreza de espírito forçada que ele encontrou uma liberdade e uma paz que a riqueza jamais lhe deu. Descobriu que a felicidade real não dependia do que possuía, mas da sua capacidade de reconhecer a necessidade de algo além de si. Superar o orgulho é um caminho. Envolve a disciplina de olhar para dentro com honestidade e para o alto com reverência. Cultivar essa humildade radical pode começar em momentos simples, uma oração sincera, admitindo nossas limitações, um ato de serviço que nos lembra de nossa posição, a meditação sobre a vastidão do universo que diminui nosso ego. É um convite para viver a vida a partir de um lugar de dependência graciosa. Esse é o ponto de partida para herdar o reino. Após reconhecermos nossa vulnerabilidade e a base segura que a humildade oferece, confrontamos outra realidade inescapável da experiência humana: o sofrimento e o luto. A segunda declaração de felicidade diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. A dor, a perda e a tristeza são visitantes certos em nossa jornada. O reino não nega essa verdade, pelo contrário, encontra-a de frente. Sofrer não nos exclui do reino, mas pode ser um portal para a sua presença consoladora. Jesus afirma que aqueles que choram serão consolados. Esse conforto não significa necessariamente a remoção instantânea da dor, mas a promessa de uma presença que sustenta e cura o coração ferido. É uma força interior, uma paz que transcende o entendimento em meio à tempestade. Há incontáveis histórias de pessoas que, após enfrentarem perdas devastadoras, a partida de um ente querido, o diagnóstico de uma doença séria, o fim abrupto de um sonho, encontraram uma fonte de força inesperada. Essa força muitas vezes vem de uma conexão renovada com o divino e com uma comunidade que oferece apoio e compaixão. Especialistas em saúde mental, muitos deles guiados por princípios de fé, destacam a importância de permitir-se sentir o luto, buscando suporte e encontrando significado mesmo na adversidade mais profunda. Existem recursos valiosos, como grupos de apoio e materiais de leitura, que podem auxiliar nesse caminho. O reino se manifesta nesses espaços de acolhimento e solidariedade, provando que a esperança floresce mesmo no solo da tristeza. Sentir a dor é humano. Encontrar conforto e significado nela é a promessa para os cidadãos do reino. Passando pelo vale da dor e do conforto que o reino oferece, encontramos uma qualidade que o mundo frequentemente confunde com fraqueza: a mansidão. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Longe de ser sinônimo de passividade ou timidez, a mansidão é a força sob controle. É o poder disciplinado, a capacidade de exercer influência e resistência sem recorrer à agressão desmedida ou à tirania. Pense nos grandes exemplos de liderança que combinaram força com humildade e autocontrole. Figuras reverenciadas pela fé, como Moisés, descrito como o mais manso dos homens, ou o próprio Jesus, que mesmo diante de injustiças extremas, manteve uma postura de serena autoridade. A mansidão é a virtude de quem possui a força para reagir impulsivamente, mas escolhe a paciência, a empatia e a resposta ponderada. Consideremos a jornada de alguém que viveu por muitos anos dominado pela raiva e pela impaciência, cujas reações explosivas causavam danos a si mesmo e aos outros. Através de um processo de autoconhecimento e crescimento espiritual, essa pessoa aprendeu a identificar os gatilhos de sua ira e a aplicar técnicas de autodomínio, como pausas para respirar conscientemente e a prática intencional do perdão.
Essa transformação de uma vida ditada pela reatividade para uma guiada pela calma deliberada demonstra o poder inerente à mansidão. Desenvolver essa característica implica treinar a si mesmo para responder construtivamente, mesmo quando provocado, e para praticar a comunicação que edifica em vez de destruir. É a força interna que permite construir, pacificar e, metaforicamente, herdar a terra, exercer influência positiva e duradoura. Da força controlada da mansidão, voltamos o olhar para um desejo profundo que pulsa no coração da cultura do reino: a fome e sede por justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Esta não é apenas a justiça legal ou retributiva, mas a busca por retidão, equidade e pela defesa daqueles que são marginalizados ou oprimidos. É um anseio insaciável por ver o mundo alinhado com os princípios divinos de bondade e correção. Ao nosso redor, vemos as manifestações da injustiça, a desigualdade gritante, a discriminação persistente, a violência sem sentido. O coração do cidadão do reino não se acostuma com essa realidade. Ele clama por mudança, movido por uma paixão ardente para ver o que está errado ser corrigido e o que está quebrado ser restaurado. Conheci pessoas que dedicaram suas vidas a essa busca. Advogados que lutam pelos direitos dos mais vulneráveis, ativistas que denunciam estruturas de opressão, voluntários que trabalham incansavelmente para aliviar o sofrimento causado pela injustiça social. Suas vidas são testemunhos desse anseio. Pensadores e líderes religiosos frequentemente ressaltam que a justiça não é um apêndice da fé, mas uma de suas manifestações mais essenciais. O reino de Deus é fundamentalmente um reino de justiça. Essa busca não é em vão. A promessa é que aqueles que a perseguem serão saciados, verão a retidão prevalecer. Envolver-se nessa luta pode assumir muitas formas: apoiar organizações que trabalham pelos direitos humanos, doar tempo ou recursos para causas justas, ou simplesmente usar a própria voz para falar em favor de quem não tem voz. É um chamado ativo para participar da transformação do mundo, um passo vital na vivência da cultura do reino. Após nutrir a paixão por ver a retidão prevalecer, a cultura do reino nos guia a um coração que se compadece: a misericórdia. A quinta declaração de felicidade ressoa: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Este princípio vai além da justiça. É a resposta do coração à necessidade alheia, o desejo de aliviar o sofrimento e de oferecer perdão, mesmo quando ele não foi merecido. É a bondade ativa, a compaixão colocada em prática. A misericórdia se manifesta de diversas formas: perdoando aqueles que nos causaram dor, estendendo a mão para ajudar quem enfrenta dificuldades, mostrando bondade para com os esquecidos pela sociedade. É um reflexo direto do caráter da fonte do reino, que é rico em perdão e graça para conosco. Pense na história de alguém que, diante de uma traição profunda, escolheu o caminho difícil do perdão. Não por esquecimento, mas por um ato deliberado de liberação, encontrando paz onde o ressentimento aprisionaria. Ou o relato de uma pessoa cuja vida foi completamente transformada ao receber um ato inesperado de bondade e perdão em seu momento de maior necessidade. Essas experiências evidenciam o poder curador da misericórdia, tanto para quem a oferece quanto para quem a recebe. Praticar a misericórdia no dia a dia envolve pequenos gestos: ouvir com atenção, oferecer uma palavra gentil, visitar alguém doente, dar uma ajuda a quem precisa. É escolher a compaixão em vez do julgamento, refletindo a essência compassiva que almeja a todos. Da extensão do amor ao próximo que a misericórdia representa, somos conduzidos a uma condição interna fundamental: a pureza de coração. A sexta bem-aventurança declara: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus.
O que significa ter um coração puro? Significa viver com integridade, sinceridade e uma genuína ausência de duplicidade ou dissimulação. É ter uma motivação singular, transparente, voltada para a retidão e para a verdade, livre de intenções ocultas ou hipocrisia. Em um mundo onde as aparências muitas vezes importam mais que a essência e onde a autenticidade pode ser rara, a pureza de coração se destaca como uma característica valiosa. Ela se contrapõe à superficialidade, à falsidade e à busca constante por validação externa. Ter um coração puro é alinhar pensamentos, palavras e ações. Podemos encontrar inspiração em narrativas de indivíduos que, mesmo confrontados com oportunidades para comprometer seus valores, mantiveram uma conduta ética inabalável. Seja no ambiente profissional, nas relações pessoais ou na esfera pública, viver com pureza de coração exige uma vigilância constante e um compromisso firme com a verdade. Cultivar essa pureza envolve um olhar honesto para dentro, confrontando motivações impuras, evitando conteúdos e conversas que corrompem a mente e buscando ativamente o que é verdadeiro e bom. É um caminho de constante purificação, visando uma clareza interna que, segundo a promessa, capacita a pessoa a perceber a realidade divina com maior nitidez e intimidade. Buscar essa integridade interna é pavimentar o caminho para uma conexão mais profunda com o Criador. Seguindo a busca pela integridade interna que a pureza de coração nos ensina, somos chamados a impactar o mundo exterior de maneira construtiva, tornando-nos pacificadores. A sétima bem-aventurança afirma: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Ser pacificador não é simplesmente evitar conflitos, mas ativamente trabalhar para criar harmonia e reconciliação onde há desavença, hostilidade ou divisão. É ser um agente de cura nas relações quebradas e nas tensões sociais. Olhamos para o cenário global e local e vemos as marcas da discórdia, conflitos entre nações, polarização política, desentendimentos familiares e comunitários. Em meio a isso, os cidadãos do reino são chamados a ser pontos de convergência, construtores de pontes. Existem exemplos poderosos de indivíduos que se dedicaram a essa missão, atuando como mediadores em disputas complexas, promovendo o diálogo entre grupos rivais ou simplesmente intervindo com sabedoria e calma em desentendimentos cotidianos. O trabalho pela paz e pela reconciliação exige paciência, empatia e uma disposição genuína para ouvir e compreender o outro. No dia a dia, promover a paz pode ser tão simples quanto abster-se de participar de fofocas, buscar a resolução construtiva de um desentendimento ou ser um elemento de calma em situações tensas. É um convite para encarnar a própria essência da reconciliação, refletindo o chamado para ser reconhecido como parte da família divina por meio dessas ações de cura e união. Capítulo 10. A oposição à justiça e à firmeza necessária. 350 palavras. Depois de explorarmos o chamado para sermos construtores de paz, a cultura do reino nos confronta com uma realidade que muitas vezes acompanha a prática desses valores: a oposição. A oitava bem-aventurança, e talvez uma das mais desafiadoras, declara: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Seguir os caminhos da retidão, mansidão e pacificação em um mundo que frequentemente opera em princípios opostos pode, de fato, atrair resistência. A perseguição não é apenas uma história antiga, ela é uma realidade para muitos em diversas partes do mundo hoje, enfrentando dificuldades simplesmente por viverem de acordo com princípios de fé e justiça. Essa oposição pode vir de formas abertas e violentas ou de maneiras mais sutis, como ridicularização, exclusão social ou críticas por defender valores que confrontam as normas dominantes.
O reino, no entanto, oferece uma perspectiva diferente sobre essa adversidade. Ele não promete a ausência de luta, mas sim a força e a esperança para suportá-la, garantindo que a herança no reino pertence precisamente àqueles que perseveram. Conhecemos relatos de pessoas que, por permanecerem fiéis às suas convicções e atuarem em favor da justiça, enfrentaram sérias consequências. Missionários que trabalharam em ambientes hostis, ativistas que sofreram ameaças por defenderem direitos fundamentais. Suas histórias inspiram coragem. Existem organizações dedicadas a apoiar aqueles que enfrentam tais desafios, oferecendo recursos e solidariedade. A mensagem central aqui é de resiliência. Manter-se firme nos valores do reino, mesmo quando o caminho é difícil, é o que confirma a nossa cidadania celestial. Considerando as características do cidadão do reino, da humildade à resiliência sob oposição, surge a pergunta: como esses antigos princípios se aplicam aos complexos desafios do século XXI? A resposta é que a cultura do reino é surpreendentemente relevante, oferecendo uma lente e um caminho para lidar com as questões que nos afligem hoje, como a pobreza persistente, a desigualdade crescente, o racismo estrutural, a violência desenfreada, a polarização política e a crise ambiental que enfrentamos. As bem-aventuranças não são apenas ideais distantes. Elas são um chamado para a ação prática e criativa em nosso tempo. Vemos essa aplicação em iniciativas lideradas por pessoas e grupos que buscam viver esses valores de forma tangível. Empreendedores sociais que criam modelos de negócio, que priorizam o bem-estar das comunidades, organizações não governamentais que oferecem assistência aos marginalizados, ou comunidades intencionais que experimentam novas formas de vida compartilhada baseadas em princípios de justiça e misericórdia. Claro, viver esses princípios em um mundo que muitas vezes opera de maneira contrária apresenta desafios significativos. Requer intencionalidade, coragem e a disposição de nadar contra a corrente. No entanto, as oportunidades para aplicar as bem-aventuranças em nossas vidas cotidianas são inúmeras. Desde escolher a empatia em uma discussão online até apoiar causas que promovem a justiça em nossa cidade, cada escolha alinhada com a cultura do reino contribui para sua manifestação no mundo. Este é um convite para uma reflexão pessoal. Como posso trazer a essência dessas declarações de felicidade para minhas interações, decisões e prioridades hoje? Essa aplicação pessoal é o próximo passo essencial. Percorremos a jornada pelas declarações que definem a cultura do reino, desde a base da humildade até a resiliência diante da oposição. Vimos que o reino não é uma utopia distante, mas uma realidade dinâmica, acessível e transformadora que já está operando. E a verdade mais poderosa é esta: o reino de Deus encontra seu ponto de partida mais vital, não em estruturas de poder ou em locais geográficos, mas no interior de cada pessoa disposta a acolhê-lo. Viver como cidadão do reino, abraçando a essência das bem-aventuranças, é um estilo de vida, uma maneira de ser que reconfigura nossa existência e nossa interação com o mundo. É um convite diário para escolher a misericórdia em vez do julgamento, a mansidão em vez da agressão, a pureza em vez da dissimulação, a fome de justiça em vez da complacência. Que a força e a sabedoria para viver essa cultura se manifestem em nós. Que possamos ser de fato portais do reino, irradiando amor, justiça e paz onde quer que estejamos. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada. Se este conteúdo ressoou com você, considere se juntar a esta comunidade subscrevendo o canal e compartilhando este vídeo. Deixe seu comentário abaixo. Sua perspectiva enriquece nossa conversa. E na próxima vez, vamos investigar um outro aspecto fascinante dessa nova realidade.
Fique ligado para descobrir o que mais o Reino Agora tem a revelar sobre nossa verdadeira identidade e propósito.